Boa tarde, então, a todos e a todas, né, conselheiros e conselheiras da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura. Ontem tivemos a sessão da Câmara de Ensino. Então, dou as boas-vindas aí também ao professor Alexandre Zimmer, né, e está substituindo o professor Bruno, o suplente, e também o nosso colega servidor técnico administrativo e educação, Ari Fernandes. A nossa pauta hoje, então, ela está composta por informes, né? A apreciação das atas da Câmara, né? Da primeira reunião ordinária, do dia 27 de maio. E o terceiro ponto de pauta é a apreciação do parecer referente ao edital da PROEC 01-2020, que é uma chamada interna de apoio aos projetos de extensão voltados ao enfrentamento do vírus SARS-CoV-2. Abro a palavra, então, para quem quiser fazer algum informe. Bom, então, enquanto alguém se inscreve, nós participamos hoje, digamos assim, a universidade, né, está participando do primeiro congresso da Andifes. Então, hoje aconteceram algumas atividades. À tarde, agora, também estão acontecendo atividades aí já no âmbito da Andifes nacional, digamos assim. E amanhã também teremos outras atividades. Consulto mais uma vez, então, se tem algum informe por parte dos conselheiros e conselheiras. Se não, já podemos passar para o segundo ponto. Ok. Então, o segundo ponto de pauta é a apreciação das atas da Câmara, ata da primeira reunião ordinária de 27 de maio de 2020, da CPEC. Pergunto se há alguma inclusão a ser feita, alguma correção. Apenas para dar uma contextualizada, né, aos membros que estão participando hoje. Então, a primeira reunião foi centrada sobre a implantação da Câmara e também a ratificação dos atos relacionados ao edital 01/2019 do Prodicente. Então, não havendo nenhuma manifestação em relação à necessidade de revisão, de alguma inclusão da ata, eu coloco em votação. Então, quem concorda, por gentileza, permaneça, né, como está. Votos contrários ou abstenções, por favor, se manifestem no chat. Não havendo, então, aprovada a ata da primeira reunião ordinária da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura, aprovada, então, por unanimidade. Passamos, então, ao terceiro ponto de pauta, que é a apreciação do parecer da relatora referente à chamada interna de apoio aos projetos de extensão voltados ao enfrentamento do vírus SARS-CoV-2 e ao período pós-pandemia, edital PROEC 01/2020, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, processo 23520, 005, 308, 2020, -20. Relatora, conselheira Manã Terracabo. Conselheira, por gentileza.
Então, passo a palavra para apresentar o parecer. Olá, boa tarde, professor Cláudio, tudo bom? Boa tarde, conselheiros. Bom, vou ler aqui o parecer, né? Então, o parecer é sobre a proposta do edital de chamada interna de apoio a projetos de extensão voltados ao enfrentamento do vírus SARS-CoV-2 e o período de pós-pandemia. É o edital da PROEC 01/2020. O objeto de apreciação, então, é o edital histórico da Folha 1. Eu vou falar mais, porque eu fiz bem resumido. Da Folha 1 à Folha 11, a gente tem o conteúdo do edital. Da Folha 12, a gente tem em branco. Da 13 a 14, né, a gente tem o fechamento desse conteúdo e a assinatura. Folha 15 é o despacho, né, do edital da PROEC para PROPLAN. Folha 16 é o despacho da PROPLAN para PROEC. Folha 17, a folha 27, novamente, a gente tem o conteúdo do edital, porque foi demandado uma mudança de texto. Folha... Eu não estou conseguindo projetar. Eu mal consegui entrar. Espera aí, deixa eu tentar novamente. Eu não consigo, realmente. Eu estou tendo um problema com o Google Meet e no meu computador. Conselheiro, eu posso projetar aqui. Por gentileza, professor Cláudio, eu realmente não... Eu não consigo. Eu peço para ele projetar e não vai. Sim, eu clico no compartilhamento de tela e não está acontecendo. Eu já fiquei muito feliz que eu consegui liberar a câmera. Está aparecendo? Sim, para mim tá. Ok. Então, você estava na folha 8 a 11, né? Não, um pouquinho mais abaixo. Já. Eu já estava, na verdade, no fim da folha 30, né? Que era o fim do edital. 31, despacho, novamente, da PROEC para PROPLAN. Folha 32, o despacho da perdão. Folha 32, o despacho do edital da PROPLAN para a Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior e Inclusão na pauta da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura. A folha 33, a declaração da responsabilidade fiscal emitida pelo reitor. 34, o despacho da declaração de responsabilidade fiscal para a Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior e, novamente, inclusão na pauta da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura. A folha 35 é o despacho do processo
para a Secretaria dos Órgãos e inclusão na pauta da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura, e a folha 36 é o encaminhamento, é o despacho do encaminhamento do processo para mim, né, para a conselheira fazer o parecer. As considerações. Universidade Federal do Oeste da Bahia busca potencializar os projetos e ações de extensão, indo ao encontro da declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, intermediado pelo edital de apoio aos projetos de extensão voltados ao enfrentamento do vírus SARS-CoV-2 e ao período pós-pandemia. Edital PROEC 01-2020. Esse edital busca apoiar iniciativas oriundas de projetos de extensão, possibilitando o atendimento à comunidade diante da emergência de saúde pública decorrente do vírus. O intuito é aprovisionar a sociedade com soluções técnicas, tecnológicas e demais auxílios diante do cenário da saúde pública do país, fomentando significativamente com projetos que estruturem ações para o atendimento às comunidades no combate ao vírus e na pós-pandemia, de modo a contribuir com o contexto do Oeste da Bahia. Recomendações de ajustes. Bom, recomendo alterações de texto e também, aqui, né, eu não podia colocar, mas eu faço, na verdade, algumas possíveis, peço, na verdade, o pensamento para algumas possíveis mudanças, né? Então, item 3, as possibilidades de proposta. No item 3.3, na letra A, consideramos aqui as ações chamadas de solidárias, né? Sugerimos um complemento para auxiliar a ideia. Então, as ações de enfrentamento aos impactos sociais e econômicos da população em geral decorrentes da pandemia, tais como dificuldade de acesso aos alimentos, isolamento social, preconceito, apoio psicológico, saúde e bem-estar. O B, no item 3.3, na letra D, compreendemos que falamos de um enfrentamento franco, relativo à produção de equipamentos, dispositivos, materiais, dentre outros. Estes seriam auxílios entendidos como práticos, diferenciados e com utilidade para prevenção, uso e diagnóstico. Assim, aconselhamos substituição do termo solidariedade por imediatas ou diretas, e que a explicação deixe o parênteses. E, ao final, acrescente diagnóstico. Ficaria, então, o item D. Ações relacionadas à proteção e ou prevenção individual ou coletiva que sejam acompanhadas de ações, para a gente pensar imediatas ou diretas, como, por exemplo, produção de agentes saneantes, produção de equipamentos ou materiais de proteção, prevenção e ou diagnóstico. O item C, o item 3.15, informa que as propostas deverão incluir obrigatoriamente a carta de ciência e concordância da direção do centro multidisciplinar ao qual o projeto está vinculado. Então, recomendamos um modelo dessa carta nos anexos, para não haver dúvida e distorções sobre as ações, além de facilitar as informações, estabeleceríamos aqui processos. Designar como item nos anexos também descartaria a informação sobre a carta, com texto vermelho destacado em amarelo na página 27, no anexo 1. Também lá no fim do anexo, tem esse texto, e aí isso também a gente poderia descartar esse texto, facilitaria a compreensão. No item 4, aconselhamos acrescentar um item relativo à quantidade de proposta cujo texto poderia ser 4.6, O número de propostas está condicionado ao limite de recursos disponíveis e ou a restrições orçamentárias. E o item 6.1, na tabela relacionada aos critérios de avaliação das propostas de extensão, consta no subitem C, articulação com instituições parceiras ou grupos internos à universidade.
Mas, ao considerarmos, né, um projeto de extensão, não seria justificável estender as parcerias a entidades, grupos da sociedade civil, ou seja, né, a toda a comunidade externa? Então, esse também aí é um pensamento. O item 6, o item 6, não estabelece uma nota mínima. Assim, propomos um texto como a aprovação da proposta levará em consideração a nota mínima 50% do total de pontos previsto neste edital. G. No item 7 dos resultados, não está especificado quem avaliará os recursos. Nesse caso, a sugestão é ter uma avaliação de primeira instância dos avaliadores AOC, né, em extensão, e em segunda da PROEC, com o intuito de fornecer uma avaliação, né, considerada imparcial. H. No item 7.5, relativo ao resultado final, sugerimos um complemento para simplificar a leitura do texto. Então, por 7.5. A divulgação do resultado das propostas aprovadas aprovadas e contempladas constará de uma lista obedecendo à ordem de classificação, bem como os relativos valores a serem financiados dentro dos limites orçamentários desse edital. E item 8, sobre as obrigações do proponente na letra G, aconselhamos incluir um complemento aí no texto. Enviar o relatório final do projeto e a prestação de contas conforme a orientação da PROEC. J, o item 9. Sobre o cronograma e a data do resultado do recurso, aqui também é uma, né, para a gente pensar, né, uma proposta de mudança a ser pensada. Então, o item 9 discorre sobre o cronograma e da data do resultado do recurso, e é apenas 2 dias após a realização do recurso. Como o prazo não seria demasiadamente curto, né, os avaliadores estarão disponíveis nestes 2 dias exclusivamente para avaliar os recursos. Para 5 pedidos de recurso, compreendemos o pouco prazo, mas se o número for de 15 ou mais, como a comissão avaliadora procederá? No item K, o item 9 no cronograma não consta a data de entrega do relatório final, mas o edital apresenta no item 4.5 um prazo de 5 meses a partir da data de implementação do projeto. Desse modo, a quantidade de meses em que as ações devem ocorrer estão estipuladas. Então, a sugestão seria colocarmos uma data limite das entregas dos relatórios com o propósito de beneficiar a gestão do proponente, né, coordenador do projeto. L. O item 9, no cronograma, não consta a data de entrega da prestação de contas e recomendamos acrescentar esse item. M. O item 10 são as disponibilizações gerais e o item 10.6 alude sobre a omissão. Não fica claro e direto o caráter da omissão, já que no item 10.4 falamos sobre inadimplência referente à entrega do relatório final. Então, talvez fosse interessante pontuarmos aqui do que se trata efetivamente essa omissão, né? N. Não consta no edital a explanação sobre a concessão dos auxílios e aí indicamos o texto. O fornecimento dos auxílios seguirá a ordem decrescente da lista de classificação até o esgotamento dos recursos destinados para esse fim ou atendidas todas as solicitações. Então, parecer, né, diante das considerações apresentadas, o atendimento às indicações, recomendo a aprovação da proposta do edital chamada Interna de Apoio dos Projetos de Extensão voltado para o enfrentamento do vírus SARS-CoV-2 e ao período pós-pandemia, edital PROEC 01 de 2020. É isso. Obrigado, então, conselheira Manã, pela apresentação do parecer. E abrimos, então, a palavra aos conselheiros e conselheiras. E também já consulto a conselheira Daniela Cristina Calado, né, que é a proponente por meio da PROEC.
Ok, boa tarde, professor Cláudio, né, nosso presidente, boa tarde aos demais conselheiros. Antes de fazer algumas considerações a respeito de alguns itens do parecer, algumas dúvidas também, eu só queria fazer um esclarecimento sobre esse edital, né? Nós tínhamos no início do ano previsto o lançamento de um edital para auxiliar, né, a execução de eventos, né, mas no contexto agora, né, atual de isolamento físico, né, a gente verificou a impossibilidade de realização de eventos, né, no âmbito da universidade, então, a gente acabou decidindo, né, pela disponibilização aí de um edital relacionado, né, à submissão de projetos de extensão voltados aí para esse período, né, de enfrentamento da pandemia e também no período seguinte, né, então um recurso que já era previsto, né, a gente tinha a previsão de R$60 mil disponíveis para realização de edital, né, relacionado a eventos, e a Pró-Reitoria tinha um recurso, né, de R$20 mil relacionados a diárias e passagens. Então, a gente acabou, né, preferindo utilizar esse recurso, né, pelo menos 15 mil, e deixou 5 mil reservado para qualquer emergência, então disponibiliza para esse edital a verba de 75 mil, né, para propostas, né, relacionadas a projetos, né, de extensão, né, não relacionado a eventos, nem cursos, mas propostas de projetos relacionados a ações que possam, de alguma forma, né, auxiliar, né, a comunidade a se continuar mobilizada, e também propostas que possam, né, ainda manter esse vínculo com as comunidades, né, são propostas aí nos mais diversos, nas linhas, né, de pesquisa, de extensão, né, nas linhas de atuação da extensão, e que possam atuar nesse contexto, né, da pandemia de Covid-19, né. Então, é um edital que ele surge dessa necessidade, né, de adequação também das atividades de extensão, né, é um momento aí para a extensão bastante complicado, né, porque a gente tem que evitar uma certa precarização da extensão, né, na medida que a gente está afastado fisicamente, né, não em distanciamento social, mas em distanciamento físico. Então, esse é também o momento que a comunidade, né, universitária, ela é desafiada, né, para reinventar as nossas ações de extensão, sem perder qualidade e sem perder de vista, né, as diretrizes de extensão que tem, né, entre um dos pontos, a interação dialógica com as comunidades, né, do entorno, a comunidade externa, né. Então, é um edital que vem nesse sentido também de tornar a extensão, né, uma atividade forte dentro da nossa universidade. Em relação aos apontamentos, né, da professora Manã, eu prontamente, né, agradeço, né, as colocações, né, depois a gente vai acolher aí, mas eu tenho algumas dúvidas, né, em relação eu anotei aqui 2 itens, né, um deles, deixa eu ver se eu pego, se puder projetar novamente, né, tem um item F, deixa eu ver aqui, que está relacionado lá, a nota, né, a nota mínima de 50%, né, e o item E, que é de articulação com outras, né, instituições, com outros grupos, né. Deixa eu só fazer alguma consideração em relação à nota mínima, né, foi uma questão que a gente não quis colocar, na verdade, uma nota mínima nas propostas. Por quê? Né? Pensando assim, a gente tem um recurso que é limitado, né, de 75 mil. Então, o que a gente pensou é que quando as propostas, elas recebem as notas, e a gente vai, de certa forma, classificá-las, né, em ordem decrescente, a gente vai atender um número X de propostas, né. Então, assim, a ideia, né, de colocar uma nota, né, de corte que vai aprovar ou reprovar as propostas, é uma situação que, dentro da Pró-Reitoria, a gente não gostaria de ter, né, eu acho que é muito chato quando a gente tem propostas de colegas que não atendem, são reprovadas. Então, acho que é muito mais
uma situação mais interessante, vamos dizer assim, que a gente tem a lista, né, de propostas enviadas, os conceitos que elas receberam, as notas, e aí, é claro, a gente vai atender um número X de propostas pela limitação de orçamento, né? Então, quando a gente coloca uma nota mínima, a gente diz que talvez, não estou querendo falar, né, que a gente vai ter propostas nesse sentido, mas é no sentido de evitar mesmo um certo constrangimento, né, de ter propostas que não atingiram um limite ali, né? Eu acho que não é interessante, né? E se a gente vai ranqueá-las da maior nota para menor, né? É claro que algumas vão ficar de fora, né? Da questão de receber o recurso. Não quer dizer que elas não possam ser avaliadas depois pelos conselhos diretores, né? E se são propostas viáveis, ou podem ser reformuladas e apresentadas, né, registradas normalmente, né. Então, só para justificar o porquê da gente não ter colocado um item, né, que esteja relacionado a uma nota de corte, né, é simplesmente porque, assim, a ideia, e isso não me agrada, vamos dizer assim, muito, né, é a gente ter propostas reprovadas, né. Enquanto a gente pode ranqueá-las, e aquelas que não têm uma nota, né, que tem uma nota menor, elas não vão receber o recurso, né, mas a gente acaba não desestimulando, vamos dizer assim, a comunidade a submeter as propostas. E o outro item é em relação ao ELE, né, que diz, na tabela relacionada aos critérios de avaliação das propostas de extensão, consta o subitem, né, C lá, que é articulação com instituições parceiras ou grupos internos da universidade, né, e coloca lá, mas ao considerar os projetos de extensão, não seria justificável estender as parcerias a entidades, grupos da sociedade civil, ou seja, à comunidade externa. Eu não entendi daí essa colocação, né, do porquê não se poderia estender a parceria para a realização de uma determinada atividade com a comunidade de entorno, que na verdade é a proposta de extensão, né, ter parceiros externos também, né, então a extensão realizada juntamente com outros, vamos dizer assim, personagens aí, que não fazem parte da comunidade acadêmica, mas são comunidades de entorno. Então, assim, eu não entendi essa questão, né. Aí, se a professora Manã puder esclarecer, né, só para eu poder depois verificar, né, como colocar no edital, ou se... né, que eu realmente não entendi essa colocação do item E, né, porque não é justificável, né, estender as parcerias. Boa tarde, professora. Bom, primeiro eu coloco que, assim, é difícil fazer um parecer, né? Na verdade, eu acho que todas as minhas... tudo que eu escrevi aqui são sugestões. Achei o edital muito bom. Entendi o seu ponto de vista eu não fazia a menor ideia, então entendi o ponto de vista da letra F, de não ter um corte, né? Já que a ideia não é avaliar, né, com nota as propostas, então entendi, acho bastante interessante e compreendo. E na letra E, na verdade, é o contrário, que é o seguinte, acho que talvez não tenha ficado muito claro, a articulação, na letra C fica articulação com instituições parceiras e grupos internos à universidade. E aí aqui foi só uma questão, assim, foi um pensamento, em vez de ser interno a universidade, na verdade, são grupos externos à universidade, né? É só isso. Porque ali, para mim, nesse item 6.1, eu fiquei... me confundiu, porque eu não entendi que se estenderia a essa comunidade externa, entendeu? Então, era a sugestão de fazer com que isso ficasse claro, que a atividade de extensão ela é voltada para a comunidade externa. Então, é isso. Eu me parece, né, depois a conselheira Manã pode precisar, mas me parece talvez que faltou uma interrogação ali, que se nós pensamos numa interrogação, faz sentido. Talvez tenha sido nessa direção. Eu passo a palavra, então, para o conselheiro Jorge,
E, em seguida, o conselheiro Ari. Todos me ouvem? Sim, conselheiro. Boa tarde ao presidente da Câmara, professor Cláudio. Boa tarde também, demais conselheiros e todos aqueles que nos acompanham nessa reunião. Bom, inicialmente quero parabenizar, né, a conselheira Manan, né, pelo relato aí do processo. Emitir parecer nesse tipo de processo não é tarefa fácil. Também quero parabenizar a PROEC pela iniciativa, esses editais com possibilidade de fomento realmente dá um estímulo, né, a mais aos professores para desenvolvendo, né, a extensão na nossa universidade, né, sobretudo um projeto voltado a essa questão aí atual, que é a pandemia, né. Bom, eu também queria fazer algumas colocações a respeito do parecer apresentado aí pela conselheira professora Manan, né. Um dos itens a conselheira Daniela Calado já pontuou, que é aquele item F, né, que fala daquela, né, não sei se, eu também acho que talvez não seja conveniente a gente estabelecer uma nota de corte, né, até para a gente não esvaziar, né, de algum modo aí o edital, né, por não atingir, né, essa possível nota de corte. Então eu não vejo isso como uma coisa talvez tão producente, né, para esse edital. E uma outra coisa também que a relatora colocou, que eu também fiquei com dúvida, mas aí os demais conselheiros podem também me esclarecer, com relação tem um dos itens que é sugestão da relatora, que é a apresentação de relatório de execução orçamentária, se eu não me engano, né? Não vou me recordar, mas acho que seria apresentar um relatório de prestação de contas, né? Está assim, no parecer. Mas pelo que eu entendi no edital, o proponente, ele não vai fazer a execução financeira, né? Me parece que ele vai solicitar o material, né? Então, se ele vai solicitar o material e não fazer a execução financeira, no meu entendimento, não há por que o proponente apresentar, fazer prestação de contas, né? De uso, né, do recurso, já que não é ele que não faz a execução financeira. Bom, foi isso que eu entendi, né? E aí fica essa dúvida, né? Bom, foram essas duas questões que eu observei, né? Mais uma vez, parabéns à relatora. Eu vou aí a palavra ao professor Cláudio. Conselheiro Ari. Boa tarde a todas e a todos. Eu vou ser breve. Primeiro, parabenizar, né, pela proposição do edital extremamente necessário, que responde a uma demanda social bem imediata nossa. Parabenizar a relatora pelo trabalho, né, como todo mundo já colocou, não é um trabalho fácil fazer relatoria de qualquer produção institucional. Eu tenho, na verdade, só dois pontos. O conselheiro Jorge já trouxe, que era sobre a questão do relatório, que também fiquei com a prestação de contas, que eu fiquei com essa dúvida também, seria em termos de valores, ou como é que seria feito de fato, exatamente por conta de que, pelo que eu percebi aqui, o proponente ele é só executor, ele não né, faria, no caso, as solicitações do material por meio da PROEC, e o executor, de fato, seria, eu entendi, a PROEC. E a outra questão é no ponto 5.1, que define que o proponente deve ser docente. E eu queria só entender por que fechou a questão o proponente ser só docente. Por que os técnicos administrativos não podem elaborar também propostas? O questionamento é porque a gente tem
hoje um número grande de técnicos que trabalham, que fazem atividades extensionistas, desculpa, fazem atividades extensionistas, e aí eu queria entender, já que no estatuto, no regimento, não traz nenhum impedimento, se tem algum outro documento ou coisa desse tipo que fecha a questão dessa forma. Bom, então, diante das colocações dos conselheiros, eu vou adotar o seguinte encaminhamento. Vou devolver a palavra, então, para a conselheira Anã, que é a relatora, e aí ela já se manifesta, por favor, em relação à questão da nota mínima, que foi colocada, né, tanto pela conselheira, pela não necessidade de ter uma nota mínima, né, tanto pela conselheira Daniela como pelo conselheiro Jorge, e se você concorda em relação a isso, né, talvez seria o caso de se esclareceu também, né, em relação à questão daí do item 4.4, relacionado à prestação de contas, que foi colocado aí tanto pelo conselheiro Jorge como pelo conselheiro Ari. Se ficou claro agora, me parece que, sim, não vai ter execução, porque até consta aqui, 4.4, as aquisições dos itens e os serviços solicitados pelo coordenador da proposta estão condicionados ao atendimento da legislação pertinente e à existência de disponibilidade orçamentária e financeira durante o período de vigência do presente edital. Então, depois eu passo a palavra, então, para a conselheira Daniela, para esclarecer a outra pergunta colocada pelo conselheiro Ari, relativa à questão do proponente. Conselheira Manã, fique à vontade. Oi, boa tarde. Então, quanto à nota de corte, eu entendi e achei muito plausível, assim, a gente... acho que sempre quando tem uma nota de corte, acho que é prejudicial, então achei plausível, assim, só foi uma visão de edital, né? Então, eu li o edital e senti falta de uma nota de corte, como eu disse, era uma sugestão, então, se podemos não ter uma nota de corte, acho muito favorável. A letra E foi aquilo que eu disse, o professor Cláudio sugeriu uma interrogação, e sim, tem um mais ali, né, então acho que relativo a só ficar mais claro que se estende à comunidade externa, e a prestação de contas, na verdade, eu coloquei prestação de contas, mas até as demandas, né, em que momento essas demandas, porque o 4.1, que o professor Cláudio acabou de ler, não tem efetivamente uma data das demandas, então pode não ser, coloquei esse nome porque, enfim, se falando de projeto, eu usei prestação de contas, mas pode ser uma demanda, né, em que momento vamos fazer, em que momento o projeto faz essa solicitação. E o item 5.1, aí o professor Ari, talvez... eu acho que a professora Daniela, né, a PROEC, responderia melhor, falando só dos docentes. Eu acho que, enfim, se é para a gente discutir aqui, claro que poderia se estender aos técnicos administrativos, mas eu não sei qual é efetivamente, né, a missão aí do edital. Enfim, não sei se eu respondi. Ok, então, como nós depois teremos que votar, né, o próprio parecer da relatora, para a gente se ater a algumas questões mais pontuais, me parece, então, que ficou mais ou menos vencida, e até por parte da relatora, me parece que há concordância, então, de não manter na letra F de seu parecer a necessidade de uma nota mínima. Então, isso me parece que ficou vencido. Aí passo a palavra para a conselheira Daniela, e aí, em relação ao item E, se fica esclarecido agora, me parece que a proposição da conselheira Manã, da relatora, é de que
conste, para além do caráter interno, né, da universidade, a menção à comunidade externa. Acho que parece que é essa a sinalização que ela colocou para a letra C do item 6.1. E, então, pergunto para a conselheira Daniela se ficar mais ou menos claro dessa maneira, e talvez acho que até a inclusão, né, tanto interno à universidade como externo, né, e a pergunta do conselheiro Ari, relativa à questão do proponente, né, ser apenas docente. Ok. Em relação a Manoel, eu entendi, né? Na verdade, a gente vai colocar as duas coisas, eu acho, né? A articulação externa, ela acho que talvez, não que a interna, claro que é importante, né? Que os grupos internos estejam articulados para produzir propostas robustas, mas a articulação externa, ela também é importante, né? Para a execução da atividade de extensão, que é puramente externa, né? Isso você vai ver. A resolução de 2018, ela vai falar exatamente isso, né? Não existe extensão que não atue com a população, a comunidade externa, com a comunidade de entorno, né? Então, se alguém faz extensão e aí não sai da universidade, né, ou não se comunica com sujeitos que são externos à universidade, não faz extensão, né? A extensão exige esse contato com comunidades externas. Né? Em relação à pergunta do Ari, né, eu agradeço, essa é uma discussão, né, que a gente talvez tenha que ter em frente a nova regulamentação da extensão também, o fato da extensão agora, né, ela estar no currículo, né, dos cursos de graduação e também com possibilidade na pós-graduação, que não é limitado, né, ainda a gente não conseguiu fazer essa discussão, né, da acreditação, né, nem mesmo a gente tem ainda o nosso documento interno, né, que vai normatizar as atividades de extensão na universidade, né, o que a gente tem utilizado é só a resolução do MEC de 2018, e internamente a gente ainda não tem uma normativa, né, a gente não estabeleceu o papel aí, né, da nossa comunidade frente às propostas de extensão, né, mas aí eu puxo, né, e aí é uma discussão, né, não quero que a minha fala, né, seja levada por um caminho ruim, não, a gente vai iniciar, né, logo a discussão da resolução da extensão. A pandemia, infelizmente, ela nos limitou em relação, né, a gente tinha uma série de eventos já planejados para discutir extensão, mas com um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, e a nossa comunidade agora, né, começando a usar ferramentas, né, para se comunicar virtualmente, as coisas andam um pouco atropeladas, né, então a extensão ela precisa de uma certa calma, porque a gente ainda, né, não tem, não discutiu, né, um documento nosso, né, mas em breve eu espero que a gente faça isso, né. Então, eu coloquei no digital até uma definição, né, da extensão, que ela é a definição que eu retirei, na verdade, da resolução do CNE de 2018, né, então esse é o primeiro documento, na verdade, para a extensão, que regulamenta a extensão, né, no âmbito nacional, então um documento importante para a extensão, e que vai tratar a extensão agora, né, como uma atividade que se equipara ao ensino e a pesquisa, né, porque ela entra aí na matriz curricular e vai articular ensino e pesquisa e visa, né, dentre outras coisas, é claro, a formação do estudante, né. Então, quando a gente pensou esse edital, pensou nesse conceito, né, da extensão enquanto, né, uma atividade também entra no currículo do estudante, né, como ainda embora a gente não tenha ainda discutido, isso vai ser feito em parceria, né, com a Prograde, e tem que ser logo isso, né, a extensão universitária, ela assume agora um papel, talvez, né, muito importante, não que ela não tinha feito isso até 2018, mas nesse documento ela é reconhecida, né, como uma atividade que vai integrar aí, de forma mais efetiva, né, a matriz curricular dos cursos de graduação mais efetivamente, né. Então, na medida que a extensão se articula com o ensino, se articula com a pesquisa e faz parte da matriz, né, a gente pensou que esse edital talvez, né, fosse interessante que o docente fosse o proponente, na medida que ele vai atuar diretamente na formação do estudante.
Veja que, né, e quem tiver depois a oportunidade de ler essa resolução, ela vai falar que o estudante é personagem ativo do processo de extensão universitária. Então, hoje a gente não pode pensar a extensão sem que ela esteja atrelada à formação do estudante, né? Então, ele é personagem principal nesse processo, né? Ele não é um sujeito que não participa, que não tem voz, mas ele é um personagem que vai executar atividades, e isso vai fazer parte do currículo da formação dele. A gente não pode esquecer que a extensão né, e ela precisa de uma interação dialógica com as comunidades externas, né, ou melhor, com as comunidades de entorno. Não existe extensão que não seja dessa forma, né, e a gente precisa também levar em consideração que a extensão universitária, ela tem um papel aí transformador na nossa sociedade. Acho que esses, né, e a gente vai ter vários documentos da extensão que vão trazer as diretrizes, né, que vão trazer os princípios da extensão, e que hoje, né, eles estão, de certa forma, né, um pouco deles assegurados em vários documentos, e a extensão regulamentada pela resolução de 2018 como uma atividade, né, um processo educativo de formação, né, e aí, assim, é uma sugestão que o edital traga como o proponente, o docente, né, que vai orientar o estudante que faz parte da equipe, que vai orientar essa formação do estudante nesse processo, né, de construção de conhecimento também, porque a extensão, ela não é uma atividade onde a comunidade acadêmica, né, ela produz o conhecimento e publica lá, por exemplo, né, num site ou num portal, não, ela tem que ter, né, uma comunicação com a comunidade externa para que um novo conhecimento lhe surja a partir dessa interação e que a gente volte novamente, né, à parte teórica também, né? Então, assim, mas está aberto a sugestões, né, da Câmara, né? Eu só coloquei para a gente pontuar isso, porque, né, a extensão, ela toma, né, um novo, vamos dizer assim, um formato quando a gente passa, né, a leitura dos documentos, né, e nessa situação que a gente está de pandemia, ela é desafiada, a extensão é desafiada na medida que a gente não pode, né, por exemplo, precarizá-la, né, toda essa história de luta, né, de reconhecimento da extensão dentro do currículo não pode ser precarizado aí. Então, essa fala, né, que eu tenho, né, mas fica aberta aí para sugestões. Acho que é importante esse diálogo e, né, acho que mais à frente a gente vai ter outras formas de interagir, de tentar construir os documentos da extensão, que ainda, né, a gente está passando aí por momentos de cadastramento no SIGA, então muitas dúvidas, né, então a Pró-Reitoria sabe de tudo isso, sabe de algumas dificuldades, e a gente tem ideia, né, de que tudo isso tem que ser de forma planejada também, né, e a comunidade tem que amadurecer ainda bastante, esse amadurecimento, ele vai depender também das discussões que a gente vai ter, né, e eu retorno àquela fala mais inicial, é que esse período de distanciamento físico é que prejudica também um pouco, né, porque a extensão, ela é olho no olho, né, ela é ir para a comunidade, ela é discutir, então, assim, a gente teve esse momento prejudicado, né, até para a discussão dos nossos marcos regulatórios, né, da extensão, por causa dessa pandemia também, né, mas a gente vai ver se, talvez em agosto a gente já inicie, né, e juntamente aí com os colegas da Câmara e a comunidade como um todo, a discussão desses regulamentos, né, dessa regulamentação interna que é necessária para que a gente consiga desenvolver a extensão, né, da forma como ela deve ser executada, né, com a interação dialógica, com a participação da comunidade para a construção de conhecimento, com o estudante que vai ser o protagonista, né, porque ele que é o indivíduo a ser formado, né, é ele que vai utilizar conhecimento lá da pesquisa, né, das outras disciplinas que ele participa, né, para desenvolver a atividade extensionista, né. Então, é nesse sentido, né, e fico aberta aí para contribuições. Conselheira Daniela, só em relação à questão em relação à prestação de contas, só para esclarecer, então, Tá. o item 4.4, o proponente que for contemplado, ele vai fazer a solicitação à PROEC.
Exatamente, Cláudio. A gente tem aí como está o edital, ele está voltado, né, para uma questão que é da pandemia, né? A gente tem um artigo, até coloquei aí no chat, né, que permite a contratação e aquisição de insumos sem licitação em caso de calamidade pública, que é o momento que a gente está passando. Então, o recurso não vai, a gente não vai passar para conta, né? Acho que até tem uma discussão, né, Cláudio pode falar mais sobre isso, né? A gente não tem nem regulamentação para isso, né? Então, eu conversei com a PROAD, né, com Jaqueline, então a gente vai fazer, não depositando, né, mas aí havendo a solicitação por parte do proponente, né? Então, esse edital, ele tem um período curto, né? Vou só aproveitar a deixa aí para falar isso, de execução, porque o recurso é para esse ano, né? 2020, então não tem como estender para o ano que vem. Então, essa parte de compras, de contato do proponente para a solicitação dos materiais, ele tem que ser muito rápido, né? Para que a gente possa executar da melhor forma possível, né? Mas a gente não tem a prestação de contas, né? Com apresentação de notas fiscais, nada, porque também a gente não tem uma regulamentação, né, uma resolução específica que permita que a gente conceda recurso para o servidor, né? Se a gente tivesse, né, não teria, acho que, problema, né? Mas a gente não tem. Então, é um documento que tem que ser construído, né? E aí, eu sei que Cláudio já está vendo um pouco disso, né, Cláudio? Então, pode tentar falar para a gente. Mas, assim, nesse momento, né, para extensão também a gente não tem, né? Então, o que a gente vai ter que utilizar outras formas, né, para fazer a execução dos projetos. Ok. Então, talvez até a título de sugestão, para que fique claro, poderia talvez fazer uma inclusão no final do item 4.4, que esses itens e os serviços serão adquiridos via a Pró-Reitoria, fazer uma menção que é a Pró-Reitoria que vai fazer essa solicitação. Talvez pode deixar o texto mais claro nesse sentido. Só para nós vencermos, então, as colocações que foram feitas pela conselheira Manã, então, acho que pergunto aí à conselheira Daniela se fica acolhida a proposta, então, do item 3.3, letra A, de incluir o apoio psicológico, retirar o item na letra B, perdão, ainda no item 3.3, retirar a menção à solidariedade, ações de solidariedade, e colocar imediatas e diretas e incluir diagnóstico. Também, ela solicita aqui fazer além de facilitar as informações, estabeleceríamos processos, designar como item nos anexos, descartaria informação sobre a carta, com texto em vermelho destacado em amarelo na última página, do anexo primeiro. Aí, a letra D também, a inclusão, né, do número de propostas está condicionado ao limite dos recursos disponíveis e ou restrições orçamentárias. Aqui também, daí, consulta a própria relatora, talvez não é o caso de incluir até o número de propostas contempladas, porque senão pode dar margem à interpretação de que tem um limite sobre o número de propostas que serão aceitas, né, submetidas, melhor dizendo. Talvez o número de propostas contempladas, né, está condicionado ao limite dos recursos disponíveis. Letra E, o item 6.1 na tabela relacionada aos critérios, então acho que isso aqui já ficou também claro, né, faltou um sinal de pontuação aqui, então já foi esclarecido pela conselheira Daniela. Letra F, já foi vencido, então, a questão, me parece que há concordância por parte da relatora de não termos uma nota mínima. G, no item 7 dos resultados, não está especificado quem avaliará os recursos. Nesse caso, a sugestão é ter uma avaliação de uma primeira instância dos avaliadores ad hoc, e, em extensão, e em segunda da PROEC, com o intuito de fornecer uma avaliação imparcial. Então, consulto a conselheira Daniela sobre esse ponto, letra G. Letra H, daí mais uma proposta de texto, né? A divulgação do resultado, o item H,
mas no edital é o 7.5. A divulgação do resultado das propostas aprovadas e contempladas constará de uma lista, obedecendo a ordem de classificação, né? Item, a letra I, o item 8, sobre as obrigações do proponente na letra G, aconselhamos incluir o texto, um complemento, enviar o relatório final do projeto e a prestação de contas. Então, me parece que, em relação à não necessidade de ter prestação de contas, o item, a letra I se torna desnecessária, né? E aí a letra J é sobre a disponibilidade também dos pareceristas, se seria o caso de ampliar o quantitativo de dias para avaliação, no caso dos recursos. E o item 9 é de colocar também um período para entrega do relatório final, que não está definido na proposta. Conselheira Daniela? Ok. Teria alguma sugestão de datas? Assim, é porque eu peguei e pensei nessas datas considerando, né, o início em agosto, né? Então, assim, eu concordo com o Manan, né, que os prazos, eles são pequenos, né, para avaliação, mas aí considerando, por exemplo, que esse edital ainda, né, deve seguir para o procurador, né, emitir um parecer, ou, né, e ainda, se a gente considerar o período de submissão, né, eu pensei nessas datas para início de agosto, né, se a gente estender um pouco mais essas datas, é claro que a gente pode começar um pouco depois, né, mas eu acho que se a Câmara, né, os colegas tiverem sugestões, eu não vejo problema, né. Pelo que me parece, esse recurso é relativo ao ano exercício 2020. Então, a execução vai em torno até o final do ano, digamos assim, né, conselheiro? Então, talvez poderiam fixar entre a final de janeiro ou até o fim da primeira quinzena de fevereiro para a entrega do relatório. Me parece um né? tempo, me parece um tempo razoável. Eu creio que, assim, a execução, mais ou menos, final de novembro, né, porque depois já começa, né, a finalização do exercício, todo o procedimento, né, que o pessoal faz. Mas acredito que é viável, sim, né. Podemos até depois deixar como sugestão aqui de consultar a PROAD, a parte da contabilidade sobre a data, né, mas que ficaria mais adequado em relação à questão das prestações de conta, mas talvez, aí pergunto à conselheira Manã se 31 de janeiro poderia ser Porque, Cláudio, assim, desculpa, Mana, é que a prestação ele não vai mexer com essa parte do orçamento em si, né? Mas das atividades que foram desenvolvidas. Então, se a gente, né? Aí vai depender também do nosso período aí de acadêmico, né? Ele pode se estender, por exemplo, em fevereiro, né? E eu não sei como a gente vai retornar as atividades e também não sobrecarregar, às vezes, o docente que está, né? Eu acho que a gente vai se sobrecarregar aí no final do ano com atividades de ensino também, mas podemos colocar, né, final de janeiro, né, início de fevereiro, não é problema, né. Eu deixei a data aberta, assim, porque o futuro é incerto, né, nesse sentido, e como o relatório não é relacionado a recursos, né, financeiros, acabei deixando, mas acho que uma boa... Não, e eu peço desculpa, porque como eu estava visualizando aqui o texto, eu li prestação de contas e... Não, perdão, relatório final. Não é o caso de consultar a PROAD, não, perdão, foi um equívoco meu aqui. Então, me parece que acho que um prazo, talvez 31 de janeiro, alguma coisa assim, poderia ser uma primeira data, sendo necessário, a PROEC depois pode fazer uma outra divulgação, uma comunicação direta também aos proponentes, né, durante a execução das propostas. E aí,
A letra L também, né, como a prestação de contas não é o caso, fica sem efeito. A letra M, o item 10 se refere aqui também sobre a omissão. Aí até peço mais esclarecimentos à relatora no que ela estava entendendo, se é no caso de casos omissos, nesse sentido. Oi, professor. É porque no item 10.4 está falando sobre a inadimplência da entrega do relatório final. E aí, o 10.6, ele volta a falar sobre uma omissão. Então, eu não sei se justifica esse 10.6, se ele pode ser retirado, ou então se existe outro tipo, né? Qual o caráter dessa omissão? Porque aí eu também fiquei confusa, assim, para mim, né, a inadimplência seria, né, a não execução do projeto e a não entrega do relatório final. Então, enfim, eu também fiquei confusa referente a essa omissão. Qual seria essa omissão efetiva? Né, porque já falou no 10.4 sobre a inadimplência da entrega do relatório. Então, qual seria essa inadimplência do item 10.6? Conselheira Daniela? Em relação à omissão, né, assim, a omissão ali é o que não está previsto no edital, né? Por isso a gente colocou esse item. Caso alguma coisa aconteça e que ela seja, né, não esteja regulamentada, vamos dizer assim, pelo edital, a gente possa resolvê-lo, né? É o item 10.6, né, que você falou? É isso, Cláudia? 10.6. Sim. Esse item foi colocado pensando nisso, né? Situações que não são previstas no edital, elas podem ser resolvidas pela Pró-Reitoria de Extensão, né? Então, se acontecer alguma coisa e se esse item não estiver incluso, né? Aí a gente vai ter problemas para resolvê-lo, vamos dizer assim. Esse, na verdade, é um artifício bastante utilizado nos editais, e até porque pode acontecer, eventualmente, se utiliza uma plataforma, existe a queda de energia ou a queda do link, alguma coisa que demande, e cito aqui, há pouco tempo nós tivemos uma situação similar em relação ao PIBIC, né? Então, tivemos que postergar mais um dia e justificamos pelos casos omissos, né? Isso não estava previsto, né? Não se esperava, era um acontecimento futuro, no momento que foi publicado o edital. Então, a postergação por mais um dia para submissão entrou dentro de um caso omisso, dado que já havia uma previsão do cronograma. Então, me parece aqui que acho que não está se referindo ao ponto 10.4, ao item 10.4, conselheira Manan. Certo. E aí, em relação à questão da letra N, do fornecimento dos auxílios, nesse caso aqui, acho que também já ficou vencido essa questão, que é como não haverá nenhum recurso para o proponente, né? As aquisições serão feitas pela PROEC, a demanda, né? Ela será feita pela PROEC, então não teria aqui um fornecimento dos auxílios, né? Então, me parece que também é nesse sentido. Consulto o conselheiro Ari em relação ao item sobre a questão do proponente, se há algum encaminhamento nesse sentido, alguma proposta? Oi, Cláudia, eu estava aqui exatamente aguardando você colocar os pontos aí para eu poder encontrar o espaço para me colocar. Eu acompanho a professora Daniela Calado na reflexão que ela trouxe sobre a relevância da extensão no processo formativo, né, nas vivências do processo formativo. Inclusive,
desde 68, na reforma universitária, que a tríade de ensino, pesquisa e extensão vem sendo discutida, com mais ênfase, claro, da década de 90 para cá, mas desde lá até aqui, essa tríade, ela toma corpo de identidade da educação superior. E lógico que com consonância da comunidade acadêmica, do papel de relevância da extensão, inclusive o papel que essa extensão tem para o currículo e para a formação dos estudantes. E aí a minha consulta é se a gente vai colocar essa questão em debate, porque eu entendo que, independente da proposição vir de um docente ou de um técnico administrativo, desde que a proposta esteja aliada ao currículo e à vivência formativa, que está para além, claro, da sala de aula, né, dos estudantes, ela vai sim estar contribuindo com as vivências. E aí o meu reclame é, lógico, para ampliar esse perfil de proponente, para que a gente possa garantir uma diversidade de vivências formativas articuladas ao currículo, obviamente, como a definição apresentada no edital coloca, sem limitar a uma determinada categoria, porque a gente tem hoje, né, colegas aí que fazem atividades na área de alimentos, na área do empreendedorismo, da administração e da educação, que eu imagino que podem contribuir com a formação dos estudantes, que podem estar articulados ao processo de ensino e a curricularização dos cursos. Aí a minha questão, como eu estou pegando o bonde andando, digamos assim, né, que eu não participei das reuniões anteriores, se nós estamos discutindo o edital, se ele já está fechado, qual é o encaminhamento, que eu estou meio perdido até para propor. Mas a minha proposição é que a gente possa tentar discutir a ampliação do perfil do proponente. Certo, conselheiro. Nós temos adotado, digamos assim, e aí quando eu falo nós, eu digo enquanto membros, né, do Consune e agora das câmaras, como já havia a previsão, dentro do regimento geral da UFOB, de fazer a apreciação dos editais, né, nas câmaras, mas como as câmaras foram implantadas agora em maio, houve a discussão de alguns editais no pleno do Consune. E agora, então, os editais estão vindo para as câmaras, e a depender da natureza. Se é relativo ao ensino, por exemplo, transversalidades foi discutido no ensino. A questão relacionada agora, então, à extensão, ou à pesquisa, a plano de cultura, comunicação, vai ser discutido nessa Câmara. Qualquer processo editalício ou também alguma resolução, alguma norma nesse sentido. Então, é uma rotina nova, digamos assim, que vem sendo adotada pelo Conselho e agora pelas câmaras, mas em cumprimento ao que está no regimento geral da UFOB. Conselheiro Jorge. Bom, boa tarde mais uma vez a todos. Eu queria fazer algumas colocações, né, dentro daquilo que o conselheiro Ari, né, colocou. Bom, particularmente, eu não vejo prejuízo, né, ao edital se a gente estender, né, a submissão de proposta, né, para as duas categorias, né, daqui do nosso centro, da nossa universidade, né, que é a docente e técnico administrativo, né. Embora a resolução que a professora Daniela Calado citou, né, a resolução número 7 do CNE, né, que estabelece essas diretrizes para a extensão na educação superior, tenha colocado a extensão nesse centro aí formativo, né, do estudante, a visão que eu tenho, né, embora não seja atribuição direta, né, dos técnicos administrativos, né, nessa condução aí do ensino, né, especificamente, mas eu acho, né, essa é uma opinião minha, bem particular, que contribuem sim, né, para esse processo formativo, né. Eu já tive, né, o prazer de
acompanhar alguns projetos de extensão que foram aí propostos, por técnicos administrativos, né, belíssimos projetos, né, e não vejo problema nenhum, né, em um edital estender, né, também aos técnicos, né, e, claro, né, buscando sempre, né, nesses projetos, a inclusão do estudante, né, é importante que o estudante, ele também faça parte, né, já que essa resolução, né, do CNE, ele traz, né, esse compromisso de forma mais direta, né, da extensão como um processo formativo aí do estudante, né, então, inclusive, né, com exceção aí na matriz curricular. Bom, essa é a minha opinião com relação a esse ponto levantado, né. Obrigado, então, conselheiro Jorge. Só em complemento, acho que a minha resposta não foi totalmente completa, conselheiro Ari. Então, esse é o novo, né, é o procedimento que vem sendo adotado, então, discutir os editais no Consune e nas câmaras, e é designado um relator, e se discute, então, inclusões, alterações, modificações, depois, então, volta para o proponente, e o proponente leva em conta todas essas deliberações que foram feitas no Consune, e aí manda de novo a minuta para a secretária, né, para a nossa colega Gleiciane, que depois emite, então, o ato decisório da Câmara, né, e o extrato de decisão, o que dá, então, digamos assim, a chancela, né, que foi discutido e aprovado nesse colegiado que é a Câmara. Então, acho que agora fica mais claro a colocação. Com certeza, consigo acompanhar com mais facilidade. Certo. Bom, então, consulto novamente, Ari, você coloca, então, a proposição de que, agora nós vamos caminhar, então, para a votação acerca do parecer da relatora, né, que é necessário a gente votar, e consulto se há um encaminhamento, então, da sua parte, na proposta, né, de que se amplie a submissão por parte de docentes e técnicos administrativos em educação. Sim, é uma proposição. Inclusive, havendo necessidades, né, após a discussão, a gente entendendo essa ampliação, a minha proposição sendo aceita, eu acompanho o conselheiro Jorge de que seja posto no edital a articulação da proposta com a curricularização com o projeto de curso, para que não se distancie daquilo que o Conselho Nacional prevê. Ok. Mais alguém gostaria de fazer mais alguma fala? Senão já vamos encaminhar para as deliberações. Bom, então, vamos tomar o seguinte encaminhamento. Primeiro, então, vamos votar o parecer da relatora. Então, coloco em votação, aprovação, se aprovam, então, permaneçam como estão, votos contrários, por gentileza, se manifestem no chat, bem como abstenções. Então, não havendo, é aprovado por unanimidade o parecer da relatora Manan Terracaba. E agora, então, passamos à votação, a proposição do conselheiro Ari, que é relativo ao item 5.1, que consta dessa maneira. Então, o proponente deverá ser docente da Universidade Federal do Oeste da Bahia em efetivo exercício na instituição e com a dedicação exclusiva. Então, depois podemos adequar a proposta, mas a redação, mas creio que poderia ficar no sentido de os proponentes poderão submeter propostas, docentes e técnicos administrativos da Universidade Federal do Oeste da Bahia
em efetivo exercício na instituição e com dedicação exclusiva, no caso para os docentes, né? E talvez é uma questão, né? Daí pergunto ao conselheiro Aris se, no caso, os proponentes por parte dos técnicos administrativos seriam aqueles em estágio probatório ou não? Como teria alguma colocação nesse sentido? Não, eu acompanho a questão da titulação aí, mínima de mestre, e, a meu ver, até por uma questão do tempo, estou falando como técnico administrativo, de se adequar às funções e tal, é mais interessante que seja aquele que já venceu o estágio probatório. Pelo menos é a minha proposição, mas estou aberto a ouvir os demais conselheiros e conselheiras. Ok, então encaminhamos no sentido de manter como está, no caso dos docentes, e incluindo os técnicos administrativos em educação, mas com a ressalva de que já tenha cumprido o seu estágio probatório. Tá? Isso. Professor, conselheiro Jorge? Bom, eu não entendi muito a razão dessa restrição, né, para o técnico que ele esteja em estágio probatório, né? Para mim não faz sentido nenhum, né? Não sei se existe algum instrumento legal, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Que possibilite, né, nesse ponto específico, se fazer essa distinção, né? Eu não vejo qual seria o impedimento de um técnico, a não ser, né, pelas considerações que a gente está fazendo aqui, né? Ok. Na verdade, poderia ser no sentido, aqui quando a gente está colocando em efetivo exercício, né? Talvez eu mesmo tenha me equivocado na proposição, é mais no sentido de colocar, como a gente tem um critério, né, do efetivo exercício na instituição e com dedicação exclusiva, não estar em afastado, então talvez poderia ser, e aí eu reformulo o que eu disse antes, não no sentido até de fato, a sua colocação faz sentido, não há por que limitar em relação ao estágio probatório, mas sim também não estar afastado. Acho que essa seria melhor essa formulação. Ô, Cláudio. Oi. Eu vou acompanhar você e o Jorge, porque eu estava, para tentar fazer a proposição, né, do texto, eu peguei aqui a resolução da Grande Dourados e me confundi exatamente nesse ponto. Obrigado aí, o conselheiro Jorge. Ela toca a questão do afastamento, não é a questão do estágio probatório. E nem vi a expressão efetivo exercício, mas tal efetivo exercício já garanta, né, que não esteja em processo de afastamento ou redistribuição. Que aí o meu apontamento nesse sentido é porque a gente tem hoje na categoria um número de colegas que estão em processo de redistribuição e tal. Ok. Conselheira Daniela? Eu gostaria só de fazer uma colocação antes, né, da necessidade da gente respeitar as diretrizes curriculares, né, da extensão, e uma dúvida, assim, eu tenho uma dúvida, né, como a extensão, né, é a atividade que vai se articular ao ensino, e a pesquisa, que são atividades relacionadas à atividade docente, né, como que ficaria essa questão do técnico que não atua, né, diretamente aí, né, com a atividade, né, claro que dá apoio, todo apoio, o ensino não acontece se não tiver os técnicos administrativos, nem a parte da pesquisa, mas quem diretamente atua, né, no ensino, na pesquisa, e que são esses elementos que vão se articular com a extensão para que tudo ocorra, né, como isso vai se desenvolver, e quando a extensão, ela passa a ser um componente do currículo, né, um componente curricular, como ficaria essa questão quando o aluno se envolve num projeto, né, cujo coordenador aí seria um servidor técnico, né? É uma dúvida, só para gerar mais discussão nesse sentido. Conselheiro Ari, gostaria de fazer mais alguma... Sim, eu vou voltar ao ponto, né, que eu trouxe. As atividades extensionistas, ainda que elas estejam previstas no currículo, elas não estão atreladas diretamente à atividade de sala de aula, né, a atividade de ensino em sala de aula. Elas vão compor a dimensão do processo formativo.
Então, o currículo, ele prevê atividades, pode e deve prever, né, atividades de ensino, pesquisa e extensão, e ainda que o docente seja o sujeito que está dentro, aliás, que específico para as atividades de ensino, eu vejo que as propostas de extensão, elas podem se aliar aos projetos de curso, podem se articular, podem dialogar com os projetos de curso, visando a promoção da ampliação das experiências formativas. E, nesse sentido, ela vai estar linkada, a proposta como um todo, vai estar linkada ao currículo enquanto conjunto de propostas de experiências formativas, ao programa do curso, né, ao projeto de curso, enquanto todo. E, assim, articulada ao processo de ensino, ao processo de pesquisa, dialogando, obviamente, se as propostas extensionistas vêm de uma prática de ensino ou estão linkadas a um projeto de pesquisa de um docente, essa articulação vai estar mais evidente. Mas eu não vejo que o fato dela ser proposta fora do contexto de uma atividade específica de ensino atire dos processos formativos. Eu vou dar como exemplo algumas experiências que nós temos no curso de História. Eu estou pegando o curso de História como exemplo porque é o que eu tenho referência para História e Química. A gente tem um programa extensionista quilombando, né, aí na UFOB, que há 2 anos atrás era coordenado por um técnico administrativo, foi proposto por um técnico administrativo, acompanhado por ele, e se articulou com as disciplinas de ensino, cultura... agora eu não me lembro se o nome da disciplina é exatamente esse, mas as disciplinas que tratam da questão das afroetneidades. Quer dizer, esse diálogo, ele não é tão linear quanto, ele não está fechado numa linearidade tão, como parece com a atividade do docente, mas sim com o processo de ensino, com as vivências formativas. E a gente teve outras experiências também, o Seminário de Inclusão e Acessibilidade, também proposta de uma técnica administrativa há alguns anos atrás, que conseguiu articular algumas turmas das licenciaturas da UFOB, e aí, contribuindo com o debate proposto pela professora Daniela, eu quis trazer essas experiências para a gente compreender que essa articulação, ela pode se dar, né, num outro espaço, de outras formas, que não só o link direto com um plano de ensino de um determinado componente disciplinar, e isso pode, inclusive, integrar ou integralizar componentes distintos e contribuir para a diversificação do debate das experiências formativas dentro de determinadas pautas e projetos extensionistas. Professor, conselheiro Jorge? Bom, eu vou ser breve, porque o Ari, ele explanou bem, né, aquilo que eu ia colocar, né, e vou um pouco também além, né, que assim, ó, a gente está falando de coordenação, né, então, por exemplo, um projeto submetido sob a coordenação do técnico não exclui a possibilidade de ter um professor, um docente, na proposta, né, inclusive com uma articulação, né, direta, né, dentro, né, dessa questão que o Ari colocou, do plano de ensino, né, assim como um docente, né, quando ele submete uma proposta, ele pode também estar incluindo o técnico. Eu mesmo já submeti propostas de extensão, né, com técnico na equipe, né, e eram propostas diretamente, algumas diretamente, ligada, né, com essa articulação com o ensino e tudo mais, e que não haveria prejuízo nenhum se essa proposta fosse submetida para um técnico e eu tivesse na proposta como um colaborador, né? Então, a gente está falando de proposição, né, de abrir ou não a possibilidade de proposição, né? Então, eu não consigo ver também prejuízo, né, a essa articulação. É isso. Ô Cláudio, só para complementar, que eu me esqueci, teve também o Fórum da Diversidade, que foi uma proposta de 2016, que articulou todas as licenciaturas e outros cursos
das engenharias. Eu estou me lembrando muito da participação das meninas da geologia, mas eu lembro que tinha as engenharias, inclusive você fez parte dele comigo, e a gente teve o projeto Para Onde Você Vai, que foi uma ideia sua também. Então, a gente tem algumas experiências de sucesso com proponentes técnicos, com proponentes docentes, todas sempre buscando promover essa articulação. Ok. Consulta a conselheira Daniela, se fica esclarecido nesse sentido. Não, é só uma preocupação, professor, tendo em vista, né, que ainda bato na mesma tecla, né, que ensino, né, da forma como está previsto na resolução aí, ensino e pesquisa são atividades inerentes ao docente e que a extensão, ela aí é posta no mesmo nível, né, de importância e na forma de desenvolvê-la, né, e que esses três eixos se articulam, né, eu ainda, pensando também na formação do estudante, eu ainda, né, considero que seria o proponente e o docente, não que o técnico não vá participar das equipes né, e na verdade isso tem que ser estimulado, né, mas enquanto proponente e orientador, né, e organizador das atividades, né, tanto que eu coloquei no edital, mas a Câmara, claro, né, a gente está aberta à discussão, né, e acho que isso ainda a gente vai discutir muito, inclusive no pleno também, né, a gente vai discutir em outros lugares também, né. Conselheiro Valdeilson? Boa tarde a todos. É uma questão bastante delicada, mas, de certo modo, algumas universidades também elas têm a participação dos servidores técnicos no quesito de proponente de projetos de extensão e cultura, né? Eu acho interessante também, mas tem alguns detalhes apontados pela professora Daniela, que eles também são relevantes, que a gente deveria também ponderar o que é apresentado aí pela professora Daniela, né? Eu entendo, é importante a participação dos técnicos, envolvimento nas atividades, isso aí não tem nem o que falar, né? Mas eu acredito que, em função de outras demandas também, talvez, como também foi citado pela professora Daniela, né, como teremos discussões posteriores, né, então, eu acho que valeria a gente pensar com maior ponderação esse item, né. Não é que eu sou contrário à participação dos técnicos, mas a professora Daniela, ela apresenta aí alguns elementos que a gente tem que pensar com maior cuidado, né? Então, é isso aí. De certo modo, eu acho que a gente tem que ouvir um pouco mais, tentar ouvir um pouco mais a professora Daniela, né? Obrigado. Ok. Bom, então, temos colocações no sentido da participação dos técnicos e temos outras colocações também no sentido da necessidade de fazer uma discussão mais ampliada relativa à extensão, como vai ser pautado futuramente, ou em breve, né, a resolução para a extensão. Então, nós teríamos um entendimento por parte de alguns conselheiros, então, que se mantivesse como está, com a proposição apenas por docentes, e, por outro lado, então, temos a proposta do conselheiro Ari. Aí pergunto se ele se mantém. A proposta de ampliar o perfil da proposição PROTAI? Sim. Mantém, sim. Até porque a gente tem a Caroline com um projeto extensionista de apoio aos trabalhadores da saúde no Covid, e eu estou pensando um pouco em propostas como a dela nesse edital, entendeu? Ok. Em consulta até
a extensão, a seção da extensão aqui no regimento não há aparentemente, nenhum impeditivo nesse sentido, né? Então, dado que há uma proposta que é colocada, então, pelo conselheiro, nós, então, vamos proceder à votação. Então, seria a inclusão, no caso, no item 5.1, que o proponente não ficasse restrito apenas ao docente, mas também contemplasse técnicos administrativos em educação. Tá? Então, só chegar no item aqui. Ficaria, então, para fazer esse ajuste no texto e, por consequência, depois da votação, teria que ver, no caso, a inclusão da documentação, se for o caso, para os outros proponentes, né, os técnicos administrativos em educação. Então, coloco em... Consulto se há mais alguma manifestação. Alguém gostaria de pedir a palavra? Se não, encaminho para a votação e até em função do nosso teto. Não? Ok. Então, vamos colocar em votação pela inclusão, né, no caso, no item 5.1 do edital, a inclusão que os proponentes sejam, então, docentes e também técnicos administrativos em educação. Aqueles que votam favoravelmente pela inclusão, permaneçam, então, como estão. Votos contrários se manifestem no chat e abstenções também. Consulta, então, Gleiciane, quantos membros estão na sala? Ok. Então, nós temos 2 votos contrários e 6 votos favoráveis. Então, pela inclusão dos proponentes no item 5.1, não só docentes, mas também técnicos administrativos em educação. Aí, nesse caso, seria necessário também ampliar esse rol, me parece, aqui nos outros itens sobre a documentação a ser apresentada pelo servidor técnico-administrativo em educação. Ok? Então, sim, professora Daniela, conselheira Daniela. Claro, só para registrar, né, que é extremamente válida essa discussão, né, eu acho que a gente ainda não teve um momento de discutir a extensão, né, nas suas diversas formas, quem pode, quem não pode, como é a extensão, né, então se a gente pegar o SIGA mesmo, a gente tem propostas que às vezes não se caracterizam, né, mas isso tudo é de maturidade da nossa comunidade, né, eu agradeço as contribuições dos colegas, né, do Ari também, acho que a gente tem que fazer novamente, né, ter esses momentos, né, para discutir nos conselhos, para a gente poder também conhecer os documentos, né, os nossos documentos internos e também a regulamentação externa à nossa comunidade. Eu fico muito feliz, né, pela discussão e por a gente ter a oportunidade agora de mais um edital, né, de apoio à extensão universitária, à extensão da nossa comunidade também, né, eu agradeço. Conselheiro Valdeilson. Ok, sim, realmente não é que eu votei contrário, não é que eu sou contrário, é porque eu acredito que a gente tem que discutir, e nos documentos a gente tem que inserir essa opção. Obrigado. Ok, obrigado, conselheiro. Bom, então, tendo procedido à votação, nós, então, solicitamos, né, que a conselheira Daniela, que é a proponente por meio do edital, por meio da PROEC, então, né, faça as inclusões conforme
foram propostas pela relatora e também as que foram votadas e decididas aqui nesta Câmara, e depois encaminho, por gentileza, novamente a secretária Gleiciane para os atos administrativos necessários. Bom, então, declaro encerrada a sessão desta Câmara, na Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura, do dia 17 de junho de 2020. Obrigado a todos e a todas.